Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Uma boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4, Atos 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 37. Glória a Deus, aleluia. Atos 4, 32 ao 37. Palavra de Deus que nos diz o seguinte: da multidão dos que criam era um só o coração e uma só a alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuíra era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam caridade ou casas, vendendo-as, traziam a preço o que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E participou cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Versículo 36. Então José, quando nominado pelos apóstolos Barnabé, que é traduzido, é filho da consolação, levita natural de Chipre. Possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Pode se sentar? Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, antes de eu anunciar aqui, vamos dizer assim, o tema dessa palavra, dessa mensagem, eu quero iniciar fazendo aqui algumas citações. Por exemplo, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse versículo, a gente vê aí uma espécie de planejamento de Deus, uma espécie de compromisso com Deus, uma espécie de direcionamento de Deus, da graça dele em favor de quem, irmãos? Em favor do mundo, porque é bem claro, Deus amou o mundo, ou seja, então o mundo inteiro é alvo da graça do Senhor, o mundo inteiro é alvo da bênção do Senhor. É uma pena que nem todos querem desfrutar dessa grande e maravilhosa bênção, não é verdade? Outra coisa que o Senhor Jesus, ele nos ensinou acerca dos mandamentos, que tudo se reúne, em dois mandamentos. Qual que é? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Irmão, será que essa ordenança, esse ensinamento do Senhor Jesus é uma coisa exclusiva para a igreja? Eu penso que não, irmãos, não é uma coisa exclusiva para a igreja, Se no João 3,16 diz que ele amou o mundo, logo eu penso que esse mandamento, essa ordenança do Senhor com relação aos mandamentos, esse mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo, eu creio que é um propósito do Senhor para com toda a humanidade. Amém? Irmão, só que infelizmente, a maioria das coisas que a palavra de Deus, ou que o Senhor, ele direciona para esse mundo, certamente que a maioria dessas coisas, infelizmente, não serão cumpridas por esse mundo, não serão praticadas por esse mundo. Amém?
Então, irmãos, é uma coisa que nós temos que ficar bem atentos, porque a gente chega à conclusão de que isto, então, passa a ser algo exclusivo para nós, uma responsabilidade exclusiva nossa, né? A responsabilidade de aceitar o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Deus em enviar o seu Filho por todos nós. A responsabilidade é nossa de amar a Deus acima de todas as coisas, né? E outra coisa muito importante, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Irmãos, mais uma prova de que essas coisas não serão possíveis do mundo cumprir. Eu vou falar para você uma coisa aqui contida nesse Atos 4, 32 e 37. Talvez você ainda não ouviu alguém falar sobre isso, mas eu vou ousadamente falar sobre isso, né? Ainda que o meu conhecimento seja muito pequeno, né? A respeito do que eu vou falar aqui, mas eu creio que vai dar para a gente ter um entendimento aqui, né? Irmãos, a gente sabe que existem regimes econômicos, né? E um deles é o que? É o capitalismo e o outro é o socialismo. O capitalismo é esse regime que nós vivemos nele, não é verdade? Onde o principal objetivo das pessoas, economicamente falando, é o que? É obter lucro, né? Aquela questão de quanto mais a pessoa tem, melhor. O capitalismo é esse sistema que nós vivemos nele, onde quem tem mais, preste atenção, quem tem mais vai fazer o uso da mão de obra ou do serviço daquele que tem menos. É assim que funciona, né? Minha esposa trabalha numa garagem de ônibus lá, né? Eu creio que o dono lá é riquíssimo, né? Tem muitas empresas, muitos bens, né? Mas ele, como capitalista, como alguém que está inserido nesse regime capitalista, é claro que ele vai precisar de o quê? Da mão de obra, do trabalho, dos serviços prestados pelo motorista, pelo mecânico, pelo borracheiro, pelo lanterneiro, eletricista e por aí vai, né? Por aqueles que trabalham ali no interior daquela empresa e por aí vai. É sempre assim. Então esse é o regime que nós vivemos nele, né? Então, irmãos, na hora que nós aprendemos da palavra de Deus acerca do amor ao próximo, certamente que é muito difícil para esse mundo, esse sistema, esse regime que nós vivemos nele, é muito difícil se cumprir isso, porque as pessoas, né, estão muito mais preocupadas com os seus ganhos, com os seus rendimentos, com os seus, vamos dizer assim, acréscimos, com os seus lucros. Apesar de que tem muitas pessoas que ainda fazem boas ações, tem muitas pessoas que fazem doações, mas na grande parte, sem dúvida nenhuma, a grande maioria só quer lucrar. E não tem aquele coração cheio de amor para voltar, para ajudar o próximo, para demonstrar o amor ao próximo nesse sentido. Mas aí, irmãos, existe o outro sistema, o socialista, que nós encontramos aqui nessa leitura que nós lemos, de Atos 4, 32 ao 37, né? E existem nações nesse mundo que vivem nesse regime socialista. Então, a princípio, irmão, seria o ideal, o principal, mas só que não é, né? Porque no regime socialista, o regime econômico socialista, se prega ali o quê? A igualdade econômica. Né? Já pensou que maravilha? Né? Se todo mundo pudesse viver dessa forma, aí de repente, sem querer desmerecer, é claro, mas tem lá o médico lá que ganha o seu salário, o advogado que ganha o seu salário, né? A pessoa que ganha o seu salário alto, e de repente, como eu disse aqui, né? Volto a afirmar, sem querer menosprezar qualquer profissão. Aí de repente tem aquele lixeiro, né? O varredor de rua, que vai ter direito ao mesmo salário ali daquele médico, daquele advogado, daquele juiz. Por quê? Porque vive num regime socialista, né? Então a gente pensa que realmente seria o ideal. Só que infelizmente não é, porque o regime socialista atual, né, é o Estado, é o governo quem domina essa situação. É ele quem domina.
Então, certamente que ele, como maioral, né, certamente que ele vai buscar pegar a maior parte para ele e distribuir, né, a menor parte para a sociedade. Então vai haver o que acontece aí nos países que tem esse regime, como Cuba, por exemplo, né, e outros mais, onde as pessoas passam a ter necessidade, porque o governo, o Estado, né, ele controla tudo, só que ele nivela vamos dizer assim, essa distribuição, nivela por baixo. E as pessoas acabam tendo muita necessidade. Então o regime socialista seria muito bom, maravilhoso, se fosse o regime socialista nos padrões aqui da igreja primitiva. Nós lemos aí, né? Eu vou voltar a leitura aqui. Da multidão dos que criam era um só o coração e uma só a alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, né? Ou seja, nada do que eu tinha era meu, era exclusivamente meu, né? Mas eu poderia desfrutar, ou seja, não era só meu, mas era também do meu irmão da igreja, era do meu vizinho, era do meu parente, era do meu conhecido. E assim era, irmãos, a igreja primitiva, né? Já pensou se hoje em dia fosse assim? Como seria maravilhoso a convivência humana, a harmonia das pessoas, a comunhão. Diz aqui o 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E olha só que parte importante. E em todos eles havia abundante graça. E aí, penso eu que é todo o diferencial, né? Existia abundante graça, né? Ou seja, todo o poder de Deus, tudo aquilo que se poderia, né, desfrutar da parte do Senhor Jesus, estava ali sobre a vida deles. Graça, irmãos, é tudo aquilo que a gente pode aprender e reter do Senhor Jesus. É todo o amor, toda a misericórdia do Senhor Jesus. E diz aqui que em todos eles haviam abundante graça. E onde está essa graça hoje em dia, irmãos? Será que ela está neste mundo inteiro? Será que a graça está sendo manifestada nesse mundo inteiro? Pode sim estar sendo manifestada, claro. Mas será que este mundo está desfrutando desta graça, fazendo uso desta graça? Fazendo uso desse favor imerecido da parte de Deus? Penso eu que não, né? 34, pois não havia entre eles necessitado algum. Olha que tremendo. Não havia necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então a palavra é bem clara, não é, irmãos? Já pensou se pudéssemos viver esse momento? Viver nessa situação? Se a nossa atualidade permitisse isso? Só que infelizmente, né, pela corrupção humana, pela maldade, pelo pecado, eu creio que isso já não é mais possível, né? Então, irmãos, é coisa que certamente, como eu disse, nós não precisamos esperar deste mundo. Primeiro, porque existe um regime capitalista, né, onde só se espera o lucro. Mas existe o regime socialista, onde a coisa é nivelada por baixo e uma pequena parte, ela é de fato distribuída entre as pessoas, e as pessoas passam a ter muita necessidade, né? E essa questão desse socialismo, que eu creio que seria o ideal, mas o socialista no modelo da igreja primitiva, eu creio que esse não é mais possível. A humanidade não tem condição de cumprir isso. A humanidade não tem. Então, como eu disse, irmãos, passa a ser uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade da igreja. Nós anunciamos e pregamos constantemente acerca da comunhão. Hoje, o dia da Santa Ceia é um dia propício para isso. Nós amamos falar da comunhão da igreja consigo própria, da comunhão da igreja com o Senhor Jesus. Nós amamos falar isso. Só que
infelizmente, irmãos, infelizmente, nos nossos dias isso é uma coisa até um pouco incomum diante da igreja. Infelizmente, porque a igreja não está cumprindo este papel. A igreja não tem o seu DNA, né? Essa questão de amar o próximo, de se preocupar com o bem-estar do próximo, como a igreja primitiva tinha, como essa igreja que nós lemos acerca dela aqui tinha. Amém, irmãos? Porque infelizmente acaba sendo necessário, por exemplo, se fazer uma campanha para se levantar donativos, ajudas para as pessoas, né? Quando que no fundo não seria necessário isso. Devia ser algo, né, que estivesse correndo no sangue de cada cristão. Nós devemos ter esse amor em nós, da gente cumprir esse quesito aqui da palavra de Deus, de realmente abrir mão daquilo que nós temos, daquilo que é nosso, em favor do bem-estar do nosso próximo. Como diz a palavra de Deus, nós temos que ter, irmãos, aquela condição de verdadeiramente chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Nós temos que ter isso. Nós temos que ter um pouco da vida, muitas vezes problemática do nosso próximo. Temos que ter um pouco dessa vida em nós, ou dessa vida conosco. Nós temos que ter isso. Temos que ter isso. Temos que ser tocados pelo Espírito Santo de forma poderosa, de forma sobrenatural, de maneira qual não existir nenhum tipo de barreira entre nós, quando o assunto for amor a Deus, quando o assunto for amor ao próximo. Não pode existir nenhum tipo de barreira entre este amor sugerido e ensinado e determinado por Deus. Não pode ter. Não pode ter. Nós não devemos pensar somente no lucro nosso. Nós não devemos pensar somente no nosso bem-estar. Nós não devemos pensar somente, às vezes, na nossa vida farta. E quando que de repente tem alguém do nosso lado, passando provações, passando necessidades. A gente pode falar de necessidade física, material, necessidade alimentar, mas é todo e qualquer tipo de necessidade, irmãos. Todo e qualquer tipo de necessidade, nós temos que estar ali como ombro amigo para dar o apoio, para dar o sustento, para dar a ajuda, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar esta palavra como incentivo, como orientação. Versículo 36 diz: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Quer dizer, pela palavra nós temos também exemplos, né? Que um daqueles apóstolos, Barnabé, né, para dar o exemplo para todos nós, né? E ficou bem claro aqui que ele não era um capitalista. Ele simplesmente vendeu ali aquele campo, aquela terra, aquele terreno e depositou aos pés dos apóstolos. Com que finalidade? Para que aquilo ali fosse suprimento, fosse sustento, fosse apoio, fosse ajuda para quem? Para os demais irmãos, para aqueles que precisavam, para aqueles que necessitavam. Olha só. Então, se a gente realmente, irmãos, for obedecer a palavra, como ela nos ensina, como o Espírito Santo de Deus nos ensina, a essas alturas realmente torna-se algo muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas penso eu que o mínimo nós podemos fazer
nós podemos pelo menos tentar, né, copiar, imitar os exemplos que a palavra nos dá, que a palavra nos deixa. Vamos ser, né, vamos oferecer o nosso ombro amigo para aquele que precisa de um consolo, porque diz aqui, olha, esse Barnabé quer dizer filho de consolação. Como que a gente pode consolar uma pessoa? A gente consola uma pessoa com palavras amigas, consola a pessoa com ajuda naquilo que ela precisa, consola a pessoa com a palavra de Deus, consola a pessoa com a oração. Enfim, a gente consola a pessoa com aquilo que Deus colocou na nossa vida. E o que Deus colocou na sua vida? O que Deus colocou na sua vida? Será que Deus colocou na sua vida uma condição financeira de ajudar alguém? Então, console pessoas com essa condição que Deus te deu. Vamos lembrar ali, né, daqueles homens, servos de Deus, ali na porta daquele templo, onde parecia ali, né, um coxo pedindo esmolas, é verdade? E ele estendia a mão esperando esmolas. E o que aqueles servos de Deus falaram? Olha, nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ou seja, não seria ouro e prata que seria o consolo daquele homem, mas seria o que? O milagre de Deus na vida dele, o agir de Deus na vida dele. E esta capacidade estava sobre os ombros de quem? Daqueles servos de Deus, hein? Falei o que o nome deles, tá, irmão? Não falei porque eu esqueci, tá? Qual que era o nome deles mesmo? Ali na porta do templo chamado Formosa? Pedro e João. Amém? Glória a Deus, né? Então nós temos que ser como esse Pedro e esse João. Se nós não temos ouro nem prata, se nós não temos dinheiro, bens financeiros para consolar alguém, mas nós temos que ter a unção, o poder do Espírito de Deus sobre nossas vidas, temos que ter a palavra de Deus sobre nossas vidas, temos que ter a unção profética, a palavra profética sobre nossas vidas, para a gente declarar a profecia e estar consolando aquele que precisa. Amém, irmãos? Então fica essa palavra, nesse dia de Santa Ceia do Senhor. Lembra que na igreja primitiva existia esse Espírito de Deus que movia as pessoas para distribuir os seus bens, aquilo que eles tinham entre todos os irmãos, entre a irmandade, entre a igreja. Amém? Que possamos ter pelo menos um pouquinho, pelo menos uma porçãozinha, né, desta fé e desta unção sobre nossas vidas, em nome de Jesus, para que na nossa igreja não haja necessitados, carentes, porque nós teremos a condição de nos aproximar dessa pessoa e ajudá-la com aquilo que ela precisa. Esta é a palavra, irmãos, que o Senhor me concedeu para estar compartilhando aqui com os irmãos. Eu passo a palavra para o pastor Manuel, que vai estar dando a sequência aqui com a administração da Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém, pastor Manuel? Glória a Deus, louvado seja Deus. Cumprimentamos todos com a paz do Senhor Jesus.